bem-vindos ao módulo 07. Nesse módulo, será estudado as funções orgânicas. Antes de prosseguir, vamos ver uma rápida revisão aqui sobre o que foi estudado no módulo 06. Nesse módulo, foi estudado projeções moleculares e configurações RS. Então, vamos lá, revisão. Projeções moleculares e configurações RS. Nós vimos a projeção cella, eclipsada e estrelada. Aqui nós temos a cella eclipsada do butano, onde você percebe a coincidência das duas metilas. Aqui é um CH3, aqui é outro CH3. O 3 está escondido bem aqui, tá? Mas é um CH3. Então, você tem aqui a coincidência de todos os ligantes. Os ligantes do carbono de trás estão coincidindo com os ligantes do carbono da frente. Essa cella, onde os ligantes estão todos coincidindo, ela tem maior energia. É a cella eclipsada do butano. Nós temos a de menor energia, que é a cella estrelada do butano com as metilas, fazendo um ângulo de Eda de 180 graus. Então, elas estão antes. Essa projeção ela é conhecida com o nome de antes, e ela fica sempre no poço de potencial, com menor energia. Então, célula estrelada do butano antes. Depois foi vista a projeção de Newman, a Newman estrelada do etano. A projeção de Newman, ela favorece a visualização dos ligantes em oposição. Ó. Que os ligantes na estrelada estão todos em oposição. Vimos também a eclipsada do etano. Projeção de Newman eclipsada do etano, onde os ligantes estão todos em coincidência. Então, eclipsada de Newman estrelada. Posteriormente, dentro desse estudo, foi vista as projeções em perspectiva, onde você tem dois ligantes no plano, um para frente e outro para trás. Aqui você tem a cadeia carbônica. 1, 2, 3 e 4. Posição 2, você tem a hidroxila. Esse é o butan 2-ol, que é um álcool quiral. Depois foi estudada a projeção de Fischer. A projeção de Fischer, ela traz a cadeia principal na vertical. E aqui na horizontal você tem os ligantes, hidroxila e hidrogênio. Aqui você tem a projeção de Fischer para 2 centros quirais. Só lembrando aqui nessa primeira projeção de Fischer, onde você tem só um centro quiral, você está trabalhando também com butan 2-ol. 1, 2, 3 e 4, posição 2 hidroxila. Então, aqui também é o butan 2-ol. Nesse caso aqui é o butan 2,3-diol. Temos 2 hidroxilas. Aqui temos 2 centros quirais, no carbono 2 e no carbono 3. A configuração RS para o centro quiral, ela leva em conta a regra de prioridade. Então, aqui nós temos a prioridade 1 para hidroxila, pelo fato do oxigênio ter peso atômico 16. Prioridade 2, aqui para a etila, nós temos um empate, né, entre os carbonos, que são 12, mas o desempate é feito pelos átomos seguintes, então esse perde e esse ganha. Então, 2, 3. Quando você vê como se encontra a disposição espacial dos ligantes, você vê que ela está no sentido anti-horário. Então, ela é S.
Na projeção de Fischer, você vai ter prioridade 1, 2 e 3. A disposição espacial dos ligantes, ela indica isso. 1, 2, 3. Ela indica o sentido horário. Como o hidrogênio está para cima ou para frente, você tem que trocar e colocar essa. Agora vamos dar início ao módulo 07, funções orgânicas. Vamos começar com álcool, enol e fenol. O álcool, aqui você tem um álcool secundário, porque você tem hidroxila em carbono secundário, é o propan-2-ol. Né? E a gente pode afirmar que é um álcool porque a hidroxila está conectada em carbono sp3. Nesse caso aqui você tem um enol, porque a hidroxila está conectada em carbono sp2. Esse enol, ele traz o nome de prop, porque tem 3 carbonos, um E, porque a hidroxila, a dupla e a hidroxila, elas estão no carbono 1. Então, você vai ter um E e um OL, né? Porque tanto a ligação pi, que forma a dupla ligação, como a hidroxila estão no carbono 1. Então, prop, um E, um OL. E ele está numa disposição cis, porque você tem aqui a metila para cima e a hidroxila para cima. Então, ele é um estereisômero cis. E por último, você tem aqui o fenol, onde você traz a hidroxila conectada diretamente ao anel benzênico. Função éter. Então, o éter, aqui nós temos um éter saturado, só ligação simples, ou sigma. O éter ele se caracteriza pelo oxigênio C conectado a 2 substituintes alquila. Então, aqui você tem um substituinte onde a cadeia principal é maior. Esse substituinte traz uma cadeia pequena, né? Só um carbono. Esse aqui já traz com 3. Então, aqui você vai ter a cadeia principal. No carbono 1, você tem a conexão de um alcóxido, que é a metoxila. Aqui você tem um metóxido. Então, o nome desse éter saturado vai ser 1-metoxipropano. Tá? Ali, acentuando a metoxila. Agora, vamos com o éter insaturado. No éter insaturado, você tem a presença da ligação pi, carbono já é sp2. Então, nós temos aqui um carbono sp2, outro carbono sp2. O nome desse éter, você vai ter que ver os ligantes do oxigênio e ver qual que tem maior cadeia. É esse aqui, Então, você vai ter aqui, na posição 1, você tem conectado o metóxi, então vai ter um metoxipropeno. E você tem aqui uma disposição espacial, né? Você tem a metoxila tá para cima e a metila para baixo. Então, nesse caso, você está com o estereisômero trans. Então, é o trans 1-metoxipropeno. Aqui, você já vai verificar que você se encontra com o estereisômero cis. Então, é o cis 1-metoxipropeno. Bom, um éter importante é o anisol. O anisol é o metoxibenzeno. Então, você tem aqui, o substituinte alcox conectado ao anel benzênico. Aqui, esse desenho ele tem a finalidade de mostrar para você que os carbonos, sp2, são 6 no anel. Cada um tem um orbital P perpendicular ao plano que contém os orbitais hibridados. Então, aqui você vai ter em cada carbono desse um hidrogênio, tá? Que não
não foi colocado. E aqui o substituinte. Esses orbitais P vão permitir a ressonância entre o ligante do anel, tá, e os elétrons que estão circulando aqui. Então, você vai ter uma ressonância. Essa ressonância vai permitir com que esse par de elétrons do oxigênio entre em ressonância com o anel. É o que nós vamos ver em seguida. Então, ressonância no metóxibenzen. Então, veja, você tem aqui o par de elétrons, ele se desloca. Você tem que pegar esse par de elétrons aqui, que forma a ligação π, deslocar esse par de elétrons e acomodar aqui nesse orbital P, tá? E aí você tem essa estrutura. A ligação sigma virou ligação π, e aqui a ligação que era π virou sigma, tá? Porque por conta dessa deslocalização eletrônica. Deslocou o par de elétrons, fez uma ligação π aqui, pegou esses elétrons π e acomodou neste orbital P. Então, com isso, o carbono ficou negativo. Agora, você desloca o par de elétrons, forma a ligação π e acomoda esses elétrons π novamente nesse orbital P. E aí você vai ter o próximo contribuinte de ressonância. Prosseguindo, você desloca o par de elétrons novamente, faz a ligação π, desloca esses elétrons π e acomoda aqui neste orbital P que está aqui. Você vai ter o último contribuinte, porque a partir do momento que você deslocar esse par de elétrons, formar a ligação π aqui, e deslocar esses elétrons π para o oxigênio, você volta ao estado inicial, só que com as duplas ligações trocadas. Essa ressonância você coloca entre colchetes. Tá? Então, são os contribuintes de ressonância para o anisol. Nomenclatura com o uso dos substituintes. Agora, você vai fazer a nomenclatura para o éter, dando ênfase aos substituintes. Então, você tem aqui, ó, esse substituinte é o fenil, e esse substituinte aqui é o metil. Tá? Então, você vai ter o nome, seguindo a ordem alfabética, éter fenil metílico. Esse outro aqui, ó, você tem o benzil, que é esse substituinte, e tem aqui o metil. Então, você vai ter novamente éter benzil metílico. Aldeídos. Aldeído ele se caracteriza por ter a carbonila conectada diretamente ao hidrogênio. Aqui você tem um aldeído com 1, 2, 3, 4 carbonos. O sufixo do aldeído é al. Então, aí você vai ter o butanal, também chamado de aldeído butírico. Se você aumentar a cadeia carbônica, colocar N igual a 2, aí você vai ter o pentanal, também conhecido como aldeído valérico. Se você colocar agora o N igual a 3, você vai ter o hexanal ou aldeído capróico. N igual a 4, você vai ter heptanal ou aldeído enantílico. Aqui tem que escolar aqui, né? Aldeído enantílico. N igual a 5, você tem o octanal e o aldeído caprílico. N igual a 6, nonanal e aldeído pelargônico. E N igual a 7, o decanal e aldeído cáprico. Capróico é com 6. Cetonas. As cetonas se caracterizam por trazer o grupo carbonila conectado a 2 substituintes alquila. Essa cetona aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5. O localizador indica que, o numeral localizador vai indicar que a carbonila está no carbono 2. Então, você vai ter a pentan 2-ona.
ou cetona metílica e propílica, também levando em conta os substituintes, então, metil e propílico, então fica metílica e propílica. Aqui você tem já 6 carbonos e você tem a carbonila localizada no carbono 3. Então, você vai ter quizan 3-ona, ou cetona etílica, porque aqui é o etil, e propílica, porque aqui é o propil. No laboratório, você é capaz de identificar um aldeído, diferenciar, na verdade, um aldeído de uma acetona através do reagente de Tollens, que é o hidróxido de amim prata. Esse reagente, ele torna o aldeído, ele favorece a reação com o aldeído e forma um espelho de prata. Já as cetonas não reagem. Então, toda vez que você tiver o aldeído, você vai ter a reação com hidróxido de amim prata e o tubo de ensaio ele vai formar um espelho de prata. Aqui, ó. Era o aldeído, ele formou o espelho de prata e a acetona não reagiu. Ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico ele traz a carbonila conectada diretamente a uma hidroxila. O sufixo do ácido carboxílico é oico. E o grupo funcional do ácido carboxílico é a carbonila com a hidroxila, forma a carboxila. Aqui você tem um ácido com 2 carbonos, então o ácido etanóico, conhecido também como ácido acético. Ele está presente aqui no vinagre. Aqui você tem um modelo molecular, ó, carbonila e hidroxila, formando a carboxila. E aqui o carbono com os 3 hidrogênios. Então, esse é o ácido etanóico ou ácido acético. Nós temos também o ácido propanóico, né? Também conhecido como ácido propiônico, e é utilizado na fabricação de pães. Os ácidos carboxílicos, quando reagem com base, eles formam sal e água, que nem os inorgânicos, né? Quando você tem um ácido e interage com a base, você forma sal e água. Mesma coisa com os ácidos carboxílicos. Então, nós vamos ter aqui, ó, o ácido etanóico. Você vai interagir com uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Aqui você vai deixar o sódio, que é o metal alcalino, como íon espectador, ou seja, ele não participa diretamente do mecanismo. E quem vai participar aqui é o anidroxila, por conta do oxigênio aqui ter alta densidade eletrônica. O oxigênio, como tem alta densidade eletrônica, ele desloca a par de elétrons, captura o hidrogênio ionizável do ácido e forma água, H2O. Quando isso acontece, você desloca esse par de elétrons para o oxigênio e vai formar o ânion etanolato ou ânion acetato. E aí você, através dessa reação ácido-base, obtém esse produto, mais a água. Esse produto é teu sal orgânico, que é o etanoato de sódio. Também pode ser chamado de acetato de sódio. Ácidos carboxílicos formam um dímero. O dímero é quando você forma ligações hidrogênio entre os ácidos carboxílicos. Aí você diz que tem um dímero. Você forma 2 ligações hidrogênio entre carbonila de uma molécula e o hidrogênio da hidroxila da segunda molécula. Está aqui a segunda molécula. Então, aqui eu tenho o ácido propanóico, também conhecido com o nome de ácido propiônico. Eu vou fazer a ligação hidrogênio entre a carbonila e o hidrogênio.
Aqui novamente, ó, carbonila e hidrogênio. Tá? Então, você tem essa ligação hidrogênio entre o oxigênio da carbonila e o hidrogênio da hidroxila da segunda molécula. Tá? Então, isso é um dímero. Agora, a pergunta que fica, por que é feito com a carbonila esse processo? Um oxigênio da carbonila e não com esse oxigênio aqui, ó, da hidroxila. Esse oxigênio aqui, ele tem maior densidade eletrônica do que esse, por conta do efeito de ressonância. Por esse motivo, é feito com oxigênio da carbonila, porque a ressonância favorece aqui para esse oxigênio uma maior densidade eletrônica. Por esse ácido aqui, carboxílico, é importantíssimo, que é o ácido esteárico. Ele tem 18 carbonos, tá? Esse ácido esteárico, ele está com 3 insaturações, ó, no carbono 15, no carbono 12 e no carbono 9. E ele é conhecido como ômega 3. Ele é o ácido alfa-linolênico, também conhecido como ALA. Esse outro aqui embaixo, aqui são o modelo molecular, né? Do ômega 3 e do ômega 6. Esse aqui embaixo é o ômega 6, olha a diferença. Ele já vai ter só 2 insaturações, no carbono 12 e no carbono 9. E ele é conhecido como ácido alfa-linoleico. Tá? Alfa-linoleico. É o ômega 6, é o ácido esteárico com 2 insaturações. E tem também o ácido oleico, que é o ácido esteárico só com insaturação no carbono 9. Eu não coloquei aqui, que é conhecido como ômega 9. Esse ácido oleico, ele tem uma fruta, né, na região amazônica, que é chamado tucumã-açu. Esse fruto, ele tem 80% de ômega 9, de ácido oleico. Tá? Então, aqui a gente tem o ácido esteárico com 2 insaturações, que é o ômega 6. E ácido esteárico com 3 insaturações, ômega 3. Ácido esteárico com 1 insaturação no carbono 9 é o ômega 9. Derivados de ácido carboxílico. Então, nós vamos ter primeiro aqui a amida, que traz a carbonila conectada diretamente ao NH2. Aqui eu tenho a propanamida. Então, fica propanamida. Aqui, ó, você tem um substituinte aqui, ó. Pegou um hidrogênio daqui e substituiu por uma metila. Então, você vai ter a N-metilpropanamida. Éster, ele é obtido da reação de esterificação. Toda vez que você pega um ácido carboxílico que reage com um álcool, você tem um éster. Éster mais água. Você vê que a reação direta é esterificação e a reação inversa é hidrólise. Tá? Então, aqui você tem o ácido carboxílico, o grupo funcional aqui é a carboxila, reagindo com metanol, aqui a hidroxila como grupo funcional, e você tem como resultado aqui o etanoato de metila. Essa parte aqui vem do ácido e aqui você tem a parte que vem do álcool. Então, etanoato porque era etanóico, né? Então, o óico vira ato no sal. Então, aqui fica etanoato, essa parte que vem do ácido, etanoato de metila. Aqui nós temos uma outra reação, o ácido acético reagindo com álcool isoamílico e dando o acetato de isoamila, que é o éster responsável pelo odor da banana.
o odor do abacaxi é também um éster. Tangerina também, esses odores todos desses frutos é devido à presença do éster em sua composição. Mais a água. Tá? Então, reação de esterificação, sentido direto, hidrólise, sentido inverso. Agora, nós temos o cloreto de ácido, onde você traz o cloro aqui conectado diretamente à carbonila. Então, aqui é o cloreto de etanoíla. Aqui, ó, propanoíla. Então, fica cloreto de propanoíla. O anidrido, que a estrutura dele é formada através de 2 ácidos carboxílicos pela retirada de água. Então, aqui você tem o ácido etanóico ou acético. Você vai retirar a água desses ácidos e vai obter o anidrido. Tá? Então, tá aqui o anidrido. Esse é o grupo funcional do anidrido. Você tem uma carbonila, o oxigênio, conectado a outra carbonila. Então, aqui você vai ter o anidrido mais a água, e o nome desse anidrido vai ficar anidrido etanóico ou anidrido acético. Agora você tem as aminas alifáticas. As aminas, elas são derivadas da amônia, do gás amoníaco, pela retirada de hidrogênio e colocação de substituinte alquila. Então, se você tira um hidrogênio e coloca um substituinte alquila, você vai para uma amina primária. Se você tirar 2 hidrogênios e colocar 2 substituintes alquila, você vai para uma amina secundária. Se você finalmente tirar os 3 hidrogênios e colocar 3 substituintes, você vai para uma amina terciária. Você pode ver, ó, a amina primária, que é a metilamina. Aqui você já vai ter a amina secundária, que é a dimetilamina. E, por último, a amina terciária, que é a trimetilamina. Você pode ter as aminas aromáticas. Então, aqui você tem a fenilamina, conhecida como anilina. E aqui você tem a difenilamina. Aminas aromáticas. Essa fenilamina, ela pode também sofrer o efeito de ressonância, você deslocar elétrons para dentro do anel. A ressonância da fenilamina é semelhante à do anisol, que nós vimos anteriormente. Então, você tem aqui, ó, a ressonância da fenilamina, deslocando ali o par de elétrons, formar a ligação π aqui, e esse par de elétrons vai ser acomodado no orbital. Eu mostrei o orbital para você, para aonde vai ficar acomodado o par de elétrons. Eu desloco esse par de elétrons, forma uma ligação π aqui, e esse par de elétrons vai ser deslocado e acomodado aqui no orbital P. Você vai ter esse contribuinte. Esse carbono que tem o orbital P e guardou o par de elétrons, ele fica negativo. Aí você deslocando esse par de elétrons para cá, você forma novamente a ligação π, e esses elétrons π serão deslocados e acomodados nesse orbital P que está aqui. E aí você tem este contribuinte. Para finalizar, você desloca o par de elétrons. E aí devolve o par de elétrons do nitrogênio. Aí você tem novamente o composto original, né, só que com as duplas ligações do anel trocadas, em outras posições. Então, você vê aqui, ó, que o elétron ele entrou no anel, passeou dentro deste anel e bem aqui ele saiu. Aqui ele entrou e aqui ele está saindo do anel. Tá? Então, por isso que é uma deslocalização eletrônica. Coloca a ressonância entre colchete. Tá? O ligante do anel mantém o anel ativado. Por que eu digo isso?
porque eu estou gerando uma carga negativa dentro do anel. Quando isso acontece, eu digo que o anel está ativado durante a ressonância. E eu posso afirmar também que esse NH2, esse ligante, é um ativante de anel, porque quando ele está ligado no anel, ele ativa o anel. Então, o NH2 é um ativante de anel. O metóx lá do anisol, quando a gente fez a ressonância, que gerou carga negativa no anel, ele também é um ativante de anel. Ele deixa o anel ativado. Quando você faz a ressonância e gera carga positiva dentro do anel, você diz que o anel está desativado. E aquele substituinte que foi colocado no anel e que promoveu a carga positiva para dentro do anel, vai ser um desativante de anel. Nós ficamos por aqui. Você pode entrar no blog para pegar material para estudo. E a gente vai se encontrar novamente no módulo 08, estudando estereoquímica.